Estamos de volta, pessoal. Vamos aqui retomar então. O período patológico, ele é o período que compreende o desenvolvimento do processo de adoecimento, desde a instalação da doença, sua evolução, as alterações provocadas no organismo e seus possíveis desfechos, que podem ser recuperação, invalidez, cronicidade ou morte. Esse período patológico é dividido em 3 fases. Na primeira, a pessoa já está doente, mas não tem sintoma ainda. É o que a gente chama de período de incubação da doença. Por exemplo, no Covid-19, as pessoas são contaminadas, elas já estão com o agente etiológico circulante no corpo, mas ainda não apresentam sintomas. Isso porque o agente causador ainda não se multiplicou o suficiente para alterar aquele organismo. Já na segunda fase, há o aparecimento dos sinais e sintomas característicos da doença. No caso do Covid, a febre, a tosse, né? O grau de acometimento da doença depende de características da doença e das condições da pessoa e da assistência. Veja bem as coisas que afetam aí o quão essa doença vai te atingir, né? Depende da doença, depende da condição do doente e da assistência que ele recebe. A terceira fase é onde ocorre a cura, sequela ou morte. É a última fase, então, do período patológico. Nessa fase é necessário promover alternativas para a reabilitação da parte afetada. Então, a pessoa, né, quando aí, já que estamos nessa pandemia, vamos usá-la como exemplo, foi infectada e ela está apresentando sintomas. Ela pode ser curada, o corpo pode desenvolver imunidade e aí promover a destruição desse vírus no corpo. Ela pode ficar com alguma sequela porque teve pneumonia em decorrência, ficou internada e aí ela, pelo tempo de intubação, desenvolveu um problema numa corda vocal, ou ela ainda pode complicar tanto a ponto de chegar à morte, né? Isso vai depender das condições da pessoa, da assistência e do tipo da doença. Então, nesse momento, é preciso cuidar e reabilitar a parte afetada. Sendo o Covid-19 uma doença que vai afetar as questões respiratórias, então seria o foco, né, dos cuidados. Entraram nessa historinha aqui, tá? Fatores culturais, ambientais e agentes patogênicos estão relacionados sinergicamente, de forma que ao ser modificado um dos níveis, os demais também serão afetados, tá? Então, nesse modelo sistêmico, cuja representação, lembra ela aquela primeira lá que tinha a célula, o órgão, o corpo, a família, a gente tem vários fatores que vão influenciar para que a doença se instale ou não. Como, por exemplo, fatores políticos e socioeconômicos. Será que eu vivo num país ou numa cidade que tem um planejamento urbano adequado, que me oferece acesso ao que eu preciso, que tem um bom planejamento urbano, a minha cidade, as minhas ruas estão sempre limpas, eu tenho saneamento básico, eu tenho água encanada, essa água é limpa. Com relação a fatores culturais, como é que é na cidade onde eu vivo? Né? Como é que isso se dá? Aqui nesse exemplo, fala da dengue. A dengue é muito interessante, né? É algo que a gente sempre vive ouvindo falar e que ela tem relação com todos esses fatores aqui. Então, como é que eu armazeno água na minha cidade? Né? Tem condição? As pessoas recebem estímulo ou condições para armazenagem adequada da água na minha cidade? Ou isso não é uma preocupação dos meus dirigentes públicos? Será que a minha cidade é uma cidade que tem endemia para dengue? Ou seja, o clima tem alguns fatores ambientais que facilitam ou não com que esse mosquito, né, que é o vetor que causa essa doença, se reproduza? E aí, esses agentes patogênicos, que são os vírus da dengue, carreados por esse vetor, eles são... eu tenho vacina para isso? Eu tenho como cuidar disso? Então, aqui a gente vai ter vários fatores influenciando para que essa doença ela se instale em uma cidade, atinja um número maior ou menor de população. Se eu tenho, né,
ali na minha cidade, pessoas que não têm o costume de armazenar água e cuidar do lixo, e a prefeitura não estimula isso, nem o Estado, e não há ações nesse sentido de educação da população, sendo Cuiabá uma cidade quente, né, que tem chuvas constantes em determinadas épocas do ano, eu vou ter uma alta proliferação desses mosquitos que vão picar novas pessoas e mosquitos que não estão contaminados vão se contaminar ou picar alguém que está contaminado e vão continuar disseminando essa doença. E a gente tem um ciclo, né, que tem uma relação não só com o vetor, o agente causador, o ambiente, mas também com fatores culturais e políticos de planejamento dessa cidade. Isso aqui, né, tem relação com, é um modelo sistêmico. E aí, a gente vai ter uma próxima abordagem que é um pouco mais complexa, tá? Que é o de determinação social do processo saúde-doença. Ela é uma variação pelo desenho, vocês veem que ela tem uma relação grande com o sistêmico, né? Leve em consideração várias questões sociais e também questões individuais, e é tema da nossa próxima aula, do nosso próximo debate e dos próximos textos que vocês vão ler. Por hoje, muito obrigada. Dúvidas e comentários, por favor, no fórum, que vai ficar aberto para vocês poderem fazer comentários sobre os textos, sobre a videoaula e tirar dúvidas. Obrigada, pessoal, e até a próxima.